Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aquele que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são Isaías capítulo 61, São Lucas capítulo 1 e 1 Tessalonicenses capítulo 5. O terceiro domingo do tempo do Advento é o chamado Domingo da Alegria. Aqui, logo de início, parece até ser uma visão meio que paradoxal. Olhar para o mundo atual em que nos encontramos, cheios de injustiças e imoralidades diversas, e de repente vamos à igreja celebrar e participar da missa e escutamos este tema para um dos domingos do Advento: alegrar-se sempre. Sendo assim, podemos tirar muito boas reflexões desta mensagem. Por exemplo, ter a clara consciência de que o pessimismo é uma espécie de cegueira espiritual que aos poucos vai deixando o ser humano meio que míope. E realmente, se o homem ou a mulher do século atual não levantar a cabeça e perceber que existe um céu que nos espera, talvez esta ou aquela pessoa com a cabeça somente inclinada ao chão pensará somente na vida terrena que enxergamos à nossa volta. Certamente, se isto acontecer, o pessimismo tomará conta de tal pessoa e dificilmente enxergará o mundo sobrenatural, o céu, além desta vida terrena. Aliás, pensemos um pouco nesta área específica de olhar somente para o chão. Vamos pensar aqui nos animais irracionais e, ao mesmo tempo, no homem e mulher, que são animais racionais. Em suma, a primeira espécie não raciocina. Ontologicamente falando, não possuem o sopro vital de Deus em seu ser. Ou seja, os animais irracionais não possuem alma. Enquanto que o homem e a mulher são regidos e sobrevivem pela alma em seu ser. De um modo geral, os animais são todos criados com o seu dorso virado para o chão, os animais irracionais, virado para as coisas da terra, significando que, pela sua existência, eles mesmos devem saber que o destino final deles, após sua morte, é o chão, é a terra. Enquanto que o homem e a mulher foram criados para ficarem de pé, não virados para a terra somente. E entre tantos detalhes que poderíamos aqui pensar, o homem e a mulher têm o pescoço com boa mobilidade e por isso podem facilmente olharem para onde desejarem
em especial, olharem para o alto, para o céu, para onde deveria ser o fim de todo o gênero humano. No entanto, quando existe a ausência de Deus na alma humana, a tendência desta ou daquela pessoa é ficar observando somente as coisas da terra. Seja o homem ou mulher, jovens ou anciãos, se esquecerem de onde vieram e não aprenderem metodologicamente, catequeticamente, que existe um Deus que nos criou, que nos ama e que deseja nos levar de volta para o céu, tais pessoas nunca ficarão alegres, como se pede na liturgia deste domingo. Religiosamente, observemos os dados litúrgicos em favor de nossa felicidade. O profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, diz que o Espírito do Senhor está sobre todos nós batizados. O Salmo canta o Magnífica, onde Nossa Senhora se alegra, pois o Senhor olhou para todos os seus pequenos. Além disso, a segunda leitura traz um imperativo dizendo: estais sempre alegres e rezais sem cessar. E não desprezeis as profecias. Ora, se o próprio Deus, pela boca de seus profetas antigos e os santos do Novo Testamento, está dizendo que seremos todos felizes eternamente ao lado dele, logo, por que não ficar contentes e cheios da graça de Deus desde o tempo presente? Quando ficamos meio que tíbios, quando nós esfriamos a nossa vida espiritual, ou não conseguimos ficar mais felizes com as profecias e a palavra de Deus, talvez esta ou aquela alma esteja ficando maculada. E por isso é necessário fazer com que aquilo o que o Senhor nos instruiu. Devemos nos curar através do sacramento da confissão. Por isso, o apóstolo pede para rezar sem cessar, ou seja, diariamente. A oração afasta de nós toda espécie de inclinação ao pecado ou ao pessimismo, e ainda nos eleva até onde se encontra a morada do Senhor, o que nos coloca em estado permanente de muita graça obtida do céu. Mesmo tal graça atinja a nossa vida, o nosso ser, mesmo que o mundo esteja meio que virado, parecendo estar de cabeça para baixo. Vejam que o evangelho de hoje coloca em evidência a figura de João Batista. Pela tradição bíblica, sabemos que ao término da missão do Batista, como precursor do Senhor, ele será decapitado. Ele terá a sua cabeça arrancada do corpo ao fim de sua vida. Agora, pergunte-se a si mesmo se João Batista está preocupado com o que vai acontecer com ele no fim da sua vida, o que vai acontecer com ele neste mundo terreno. Ele não se preocupa com o que vai acontecer com sua vida neste plano de vida terrestre, mas ele mesmo nos ensina como deveríamos viver como bons e verdadeiros cristãos. Enquanto que algumas seitas daquele período queriam elevá-lo à condição de Messias, alguns foram até eles e começaram a tecer grandes elogios pensando que ele era o Messias. Mas veja que ele mesmo menospreza tais elogios, pois sabe e aprendeu muito bem, desde quando ele nasceu, que tudo isso, tudo neste mundo é efêmero, é passageiro. Por isso João Batista quer abrir os olhos de todos nós, e ele mesmo orienta a todos ao dizer: minha vida vai passar, e depois de mim virá alguém que é muito mais forte do que eu. E se eu batizo com água para a purificação dos pecados, virá outro que já está no meio de vós e os batizará no Espírito Santo. João Batista está consciente de onde vem toda a sua felicidade e para onde ele deve voltar. Ora, não nascemos como animais encurvados para baixo, para pensar somente nas coisas terrenas. Não foi assim que Deus nos criou. Como narra-se no livro do Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Portanto, a alegria sem fim de todo homem e toda mulher deveria vir de sua união vital com Deus, sua união com a Virgem Maria, sua união com São José, sua união com os santos do céu, sua união com os anjos, todos os anjos da nossa guarda. Deveria também a felicidade sem fim estar relacionada com todas as coisas que estão guardadas no céu. E em primeiro lugar, obviamente, a nossa felicidade deveria vir da Eucaristia Dominical. Se ainda não o faz, aprenda a olhar mais para as coisas do alto. Prepare-se a cada dia, pois o Cristo vem e deseja ardentemente fazer morada em sua vida e em seu lar. Deus abençoe você e toda a sua família.